Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Vocês sabem que nós já estamos chegando perto aí do vídeo de número 500 do canal do YouTube, né? Então chega uma hora que a gente começa a ter que botar a cuca para funcionar e criar temas novos. Eu estava pensando hoje de manhã, o que eu não falei ainda que pode ter relevância, que pode ajudar pessoas que seguem este canal. Aliás, já começo aqui agradecendo esses nossos seguidores que o número não para de aumentar, tanto em número de inscritos, tanto em número de likes nos nossos vídeos. Já também aproveito isso, convido para já dar o like nesse vídeo de hoje, que o vídeo vai ser bom, viu? Modéstia à parte, vai ser bom e vai ajudar muitas pessoas. Por quê? Porque eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece no teu ciclo de amizade que nunca precisou se submeter a alguma cirurgia? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Cirurgia. Eu nunca me operei, mas é porque eu estou empurrando literalmente com a barriga, porque eu tenho que fazer uma cirurgia que acredito que será esse ano. Tem uma hérnia no umbigo, uma hérnia inguinal, proveniente aí, fruto dos tempos que eu gostava de fazer um treino de musculação muito pesado. Hoje já abandonei, até nem poderia fazer esse tipo de treino justamente por conta dessa hérnia. E aí eu vou usar esse exemplo aqui, falar de hérnia, porque olha o que eu estou dizendo. Eu tenho uma hérnia, aliás, eu tenho duas hérnias no meu abdômen, e eu já estou com isso há 7 anos esperando, né? Empurrando, como não dói, não incomoda e tal. Então a minha cirurgia, ela é chamada de eletiva. O que é uma cirurgia eletiva? É uma cirurgia que pode esperar. Tem que fazer, mas está tudo certo, não tem urgência. Diferente de uma cirurgia, então, de urgência. Uma hérnia, ela pode se transformar em uma cirurgia de urgência? Pode. Se essa hérnia ela for estrangulada, eu vou ter que fazer essa cirurgia porque a minha vida ela pode começar a correr risco. Quando a vida corre risco, aí a gente está falando de uma cirurgia de emergência. Emergência. Bom, aqui eu já trouxe para vocês então um pouquinho da classificação das cirurgias, né? Existe a cirurgia que ela pode esperar o tempo que for, uma cirurgia plástica, uma hérnia que não está incomodando. A de urgência, um exemplo de uma cirurgia de urgência, uma apendicite. Né? Apendicite não tem que jogar o paciente para dentro do bloco cirúrgico correndo, não, dá para programar, dá para fazer com um pouquinho mais de calma, né? Dá para internar o paciente de manhã, operar ele de tarde. Agora, se essa apendicite ela vira supurada, né? Estoura, aí virou uma cirurgia de emergência, entendeu? Então aqui a gente agora acabou de classificar as cirurgias. Tá, e por que eu estou falando disso? Porque muitas pessoas não se preparam adequadamente para se submeter a um procedimento cirúrgico. Ah, Samuel, mas como é que a gente se prepara para se submeter a um procedimento de emergência? Ah, aqui você não vai conseguir. Aqui é aquilo, é tudo ou nada, é vida ou morte. Então você não pode se preparar para essa cirurgia. Aliás, até pode, né, ao longo da vida. A gente deveria viver uma vida sempre de forma a estar plenamente saudável para que quando precisasse fazer qualquer tipo de cirurgia, o nosso corpo estivesse apto para ser submetido a esse procedimento, tá? Agora, aqui, nas cirurgias eletivas, é que entra o nosso tópico da aula de hoje, tá? Porque quando você vai fazer uma cirurgia, o que o cirurgião faz? Ele pede para você os famosos exames pré-operatórios. Quem fez uma cirurgia sabe disso, tá? Exame pré-operatório. O que é? É um exame que simplesmente vai colocar uma linha que vai dividir aqui, uma linha que vai dividir quem pode operar e quem não pode operar, né? Ou seja, não, você não pode operar porque
se você operar, você vai ter risco de morte, né? O que seria aqui? Um paciente que estivesse com um diabetes completamente descompensado, que tiver com a parte de coagulação do corpo descompensada, que tiver com o fígado com TGO, TGP, gama GT muito aumentado, e trazendo talvez até um problema de hepatite, alguma coisa assim. Ou seja, o cirurgião ele vai olhar e vai dizer, ó, você eu não vou operar, porque você tem risco de morrer no bloco cirúrgico. Só que os pacientes que ele classifica como os possíveis de serem operados, entra todo o resto, um grupo enorme, e não é feita nessa avaliação, não existe um critério para saber assim, pô, será que esse paciente ele vai ter uma recuperação melhor, uma recuperação mais fácil, ou vai ser um paciente que vai me dar um pouco mais de trabalho? E aí, pelo amor de Deus, né? Isso não é uma ofensa aos cirurgiões, espero que não entendam assim, mas a gente sabe que o cirurgião ele tem aquele olhar muito mais, que a gente brinca na faculdade, né? Corte e costura. É cortar, costurar, é uma coisa mais manual, mais técnica. Ele não tem, muitas vezes, obviamente, isso não é uma questão generalista, mas muitas vezes ele não tem esse critério extremamente bioquímico de falar assim, não, vamos preparar esse nosso paciente para ter a melhor cirurgia possível, com a melhor recuperação possível, até porque, vamos lá, muitos pacientes nem iriam querer ser submetidos a um preparo desse. O cara dizer, não, você está louco, esse médico é louco, ele está me falando aqui sobre dieta, sobre tanta coisa que não é o que eu quero. O que eu quero é simplesmente fazer uma cirurgia. Eu quero arrumar meu nariz porque eu tenho um carocinho aqui que me incomoda, eu quero arrumar a minha orelha, eu quero fazer aqui essa abdominoplastia, né? As pessoas não têm esse interesse em ter saúde. Elas querem simplesmente ser anestesiadas e acordar com o seu problema resolvido, tá? Agora, quando eu penso em submeter um paciente a um procedimento cirúrgico, eu tenho que entender que isso sempre será um trauma para o paciente, em todos os aspectos, né? Primeiro já começa no trauma emocional, porque pouquíssimas pessoas não vão ficar nervosas e estressadas alguns dias antes do procedimento, que já começa a pensar, putz, eu vou ter que me operar, eu vou sofrer, eu vou ter dor. A pessoa já começa a ter um aumento do cortisol. E isso já começa a trazer um problema hormonal para o corpo do paciente. Quando chega no dia, o que vai acontecer? Vai ser submetido a uma carga de medicamento. Anestésicos, sedativos, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos. Pensa esse fígado que já vai começar a ter que metabolizar um excesso de fármacos. E o trauma todo, né? Porque toda cirurgia é um trauma para o corpo. O corpo entende como um trauma, um estresse. E esse trauma, ele leva um tempo, e aí, claro, depende da cirurgia, ele leva um tempo para se recuperar. Então, quanto melhor o paciente tiver quando ele for submetido a um procedimento, quanto melhor em termos de saúde, melhor será essa recuperação. Em termos de cicatrização, em termos de risco de infecção, dor, edema, inchaço, hematomas, tudo isso será definido baseado no estado de saúde do paciente. Bom, dito isso, eu vou colocar aqui então quais são as coisas mais importantes, os aspectos mais importantes a serem avaliados num paciente que vai ser submetido a uma cirurgia. Ó, a gente tem que falar em oxigenação e estresse oxidativo. E aqui eu diria mais, tá? Eu colocaria assim, barra inflamação, porque uma coisa está ligada à outra. Bom, por quê? Vamos lá. Oxigenação. Todos os tecidos do corpo precisam de oxigênio, tá? Tem que ter oxigenação, tem que levar oxigênio até os tecidos para que haja uma melhor recuperação. Aonde não tem oxigenação, a gente chama isso daqui de hipóxia. Hipóxia. Hipóxia é o termo técnico para privação do oxigênio, tá? Porém, entre um tecido bem oxigenado e um tecido em hipóxia, que seria um tecido em isquemia, existe uma lacuna enorme, em várias escalas, né? Você não vai ter
ou muito boa oxigenação ou zero oxigenação. Muita coisa vai acontecer e tem várias escalas que vão determinar como é que está a chegada de oxigênio ao tecido. Vamos até começar por isso e vamos entender aqui o seguinte, ó. O oxigênio ele é transportado por vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos eles são divididos assim em uma trama, mais ou menos como eu estou mostrando aqui, ó, esse encanamento aqui, ó, tá? Cada vez que existe uma bifurcação, existe uma diminuição do calibre. E os pequenos vasos terminais, que são os da pele, das extremidades, eles são muito finos. Então, o oxigênio ele tem uma dificuldade para chegar aqui, tá? Então, assim, o primeiro ponto importante é entender o que a gente sabe que diminuiria a capacidade de fluidez do sangue aqui. Uma das coisas é a própria glicose. A própria glicose. Quanto mais glicose no sangue, melhor, mais grosso, mais viscoso é esse sangue. Só que aqui já entra um problema. Nesses exames pré-operatórios, o que é analisado é a glicose de jejum. E você, não raramente, pode se deparar com um paciente que tenha uma intolerância à glicose, que tem uma resistência insulínica, mas que no jejum ele até que consegue manter a glicose boa. Então aqui seria ótimo submeter o nosso paciente ao exame de curva de glicose, onde é coletado em jejum, a glicose em jejum, é coletado 30 minutos depois, 60 minutos depois, 90 minutos depois e 120 minutos. Depois do quê? Depois de um suquinho doce que ele toma no laboratório. Então o paciente chega lá, tira a glicose em jejum, toma 75 gramas de açúcar e então ele é submetido a essas coletas. Essa curva que eu desenhei seria a curva perfeita, onde o pico máximo seria os 60 minutos e depois então começa a cair até que 120 minutos depois ele estabeleça um valor próximo, parecido com o valor da glicose em jejum, tá? Só que esse pico máximo ele não deveria ser maior do que 140. 140 aqui é o máximo de glicose que nós deveríamos ter nessa curva. Se passar de 140, a gente já começa a ter um sinal de que esse sangue pode ficar mais viscoso. Bom, legal, importante isso. Tá. Outra coisa que a gente teria que avaliar que pode sim trazer alteração de fluidez do sangue, a hemoglobina e o hematócrito. Minhas canetinhas estão ruins aqui, vamos trocar de cor. Vamos falar de hemoglobina que fica até mais fácil aqui, ó. Hemoglobina. O que é a hemoglobina? É a hemácia, é o que a gente chama de glóbulo vermelho, que é transportado no sangue e dentro da hemoglobina a gente tem aqui, a hemoglobina ela não é a hemácia, ela é transportada dentro da hemácia. A hemoglobina é transportada dentro da hemácia, tá? Esquece aí, ó, já fiz até confusão aqui. Hemoglobina vai ser transportada no eritrócito, que é a mesma coisa que hemácia, que é a mesma coisa que glóbulo vermelho, tá? Só que a hemoglobina aqui, ela vai transportar o oxigênio a partir das suas reservas de ferro. Dentro da hemoglobina aqui, então eu tenho ferro e o ferro ele vai se ligar no oxigênio. Então o oxigênio será transportado aqui dentro e como a gente falou até agora, então oxigênio é fundamental para essa cicatrização, para essa renovação de tecidos. Só que entendendo esta relação que a gente acabou de fazer aqui, ficou claro que tem que ter hemoglobina para transportar ferro, né? Então, para transportar ferro, para transportar oxigênio. Então existe um valor mínimo, né? Não pode ter pouco. Só que o excesso aqui também é ruim. Por quê? Porque se eu tenho muita hemoglobina, eu vou aumentar muito o hematócrito. O que é o hematócrito?
Hematócrito é o valor que a gente espera encontrar multiplicando a hemoglobina por 3, tá? Então vamos lá. Vamos botar aqui uma hemoglobina normal, 13, ó, 13 de hemoglobina. Qual vai ser o valor aqui do meu hematócrito? Multiplica 13 por 3, a gente terá aqui 39. Então aqui, ó, 39 é um hematócrito muito bom. Por quê? Porque significa que o sangue não está muito grosso, não está muito viscoso. Quando a gente começa a ter aqui acima de 45, 47 de hematócrito, a gente já tem que abrir o olho e olhar outros fatores, tá? Por quê? Porque pode ser que esse sangue já esteja começando a ficar muito grosso. Para homens, aqui existe uma diferença, tá? Para homens e para mulheres. Para homens, até 49 de hematócrito é aceitável. Para mulheres, até 47, 46,5. Hematócrito muito alto, seria interessante fazer uma retirada de sangue, diminuir a quantidade de sangue, né, do corpo, faz uma sangria de 400 ml ou uma doação de sangue para baixar esse hematócrito e a pessoa então ir para a cirurgia com o hematócrito um pouquinho mais baixo. Lógico que tudo isso está diretamente associado ao tipo de cirurgia. Porque o médico já tem que pensar, se é uma cirurgia que o paciente normalmente perde bastante sangue na cirurgia, a própria cirurgia já vai regular esse hematócrito. Ok. Agora, existem procedimentos cirúrgicos que sangram muito pouco, que é feito com anestésico, com vasoconstritor, quase não perde sangue. Então, nesse caso, a gente considera isso, tá? Mas cirurgias que a gente sabe lá que o paciente perde bons ml de sangue, o médico já faz deveria fazer essa própria correlação, tá? Outra coisa que vai fazer com que esse sangue aqui ele fique um sangue tóxico, inflamado, aí vem aquilo que a gente falou, né? O estresse oxidativo, a inflamação, já que estamos falando de ferro, o excesso de ferro. O ferro aqui acima de 300, e eu estou sendo bem generoso em botar 300, tá? Porque já é um ferro, aliás, ferro não, a gente vai avaliar o ferro analisando ferritina, ó, ferritina. Ferritina acima de 300, já estou considerando um valor muito alto. O ideal seria até 200 no máximo esse ferro para o paciente poder ser submetido a uma cirurgia, tá? Agora, quando a gente tem aqueles pacientes com ferritina de 500, 600, cuidado, é um paciente que está em estresse oxidativo. Porém, é claro que a ferritina ela pode estar não necessariamente refletindo apenas o valor como se fosse o estoque do ferro. Porque ferritina também pode ser uma proteína produzida pelo fígado quando o paciente está inflamado. Como é que a gente vai fazer então? Ao invés de olhar só a ferritina, a gente olha a ferritina, proteína C reativa ultrassensível e fibrinogênio. Ó, aqui, ó, fibrinogênio não é aquele valor de referência lá até 400, fibrinogênio de até 300. Proteína C reativa ultrassensível, ela vai ter uma escala ali, ela vai dar o resultado para você, ela vai falar risco baixo, risco médio, risco alto. O risco baixo, ele vai ser até 0,1 ou até 1, depende ali se é miligrama ou nanograma, mas aqui você tem que estar em risco baixo. Ó, então a gente já começou a avaliar aqui perfil inflamatório do paciente. Fibrinogênio, proteína C reativa e ferritina. Ferritina alta, mas fibrinogênio e proteína C reativa baixa, quer dizer que esse paciente ele tem muito ferro, mas não está inflamado. Tudo isso daqui alto quer dizer que esse paciente tem ferritina alta por conta de um processo inflamatório. Aí o que você faz? Avalia o ferro. O ferro do paciente aqui deveria estar em 100. É um bom nível de ferro para transportar oxigênio. Tá, mas e o contrário? Porque tudo é para cima ou para menos. Ferritina não pode estar menor do que 70. Isso daqui é o mínimo de ferritina que a gente precisa, tanto em homens quanto mulheres, para fazer um bom transporte de oxigênio. Porque faltou ferritina, a gente entra num estado anêmico.
Pensa bem, já tem uma ferritina baixa, 45, e o paciente ainda sangra na cirurgia, vai baixar mais a ferritina. Então esse paciente aqui deveria ser submetido a uma infusão endovenosa de ferro antes dessa cirurgia. Faz uma reposição de ferro, melhora a capacidade de transporte de oxigênio e com isso a recuperação do paciente é muito mais fácil. Agora, existe um exame que eu sinceramente não sei por que ele não é solicitado como um padrão pré-operatório, uma vez que a gente sabe que aumenta muito o risco de trombose pós-cirúrgica, que é o exame de homocisteína. Isso aqui tinha que ser solicitado não só para pré-cirúrgico, mulheres que querem engravidar, porque como ele aumenta o risco de trombo, pode fazer trombose do cordão umbilical, está muito associado a risco de aborto também. Só que a homocisteína é feio de olhar o valor de referência, porque lá alguns dos laboratórios inclusive aceitam até 22, outros até 18. Nenhum paciente deveria se submeter a uma cirurgia com uma homocisteína que fosse inferior a 10. Tem que ser menor que 10, né? Na verdade, teria que ser entre 5 e 10. Esse aqui é o valor ideal de homocisteína. Só que pacientes que possam, porventura, ter déficit de vitamina B9, vitamina B6 ou vitamina B12, são pacientes que vão ter uma homocisteína aumentada. Então aqui a gente deveria suplementar essas vitaminas no paciente que vai se submeter a uma cirurgia que tem uma homocisteína de 14 ou 15, por exemplo. E pensando no que eu comentei sobre essa necessidade de polimedicar, né, dar muito medicamento para o paciente que vai fazer uma cirurgia, a gente tem que pensar no fígado. E uma das formas aqui de avaliar o fígado são as transaminases. O que são transaminases? TGO, TGP e também o gama-GT. Essa parte aqui eu não me preocupo muito, porque esse é um exame que é solicitado, ok? Todo médico solicita no pré-operatório. E é um exame que o valor de referência que traz ali não é tão fora do que seria o certo, né? Fala ali, até 45 e tal, então esse aí já é um exame que não está tão distorcido o valor de referência. Só que o gama-GT, tem laboratórios que falam assim, que até 53 é normal, tem outros que falam que até 73 é normal, eu já vi até 88, tá? O que seria o valor ideal do gama-GT? Inferior a 22. Isso aqui seria o ideal. Samuel, então se estiver acima de 22 não dá para operar? Não, dá sim, tá? Dá sim, mas eu usaria um valor aqui máximo de 35. Eu não faria uma cirurgia em um paciente com gama-GT maior que 35, até porque o fígado participa desse fator, dessa cascata dos fatores de coagulação e um gama-GT acima de 35 significa estresse oxidativo hepático. O que o gama-GT quer dizer? Quer dizer que esse corpo está demandando muita necessidade de uso de glutationa. Glutationa é um antioxidante. O corpo está tendo que produzir muita glutationa. Então, esse é o recado que fica quando a gente tem um paciente com gama-GT acima de 35. Então, seria interessante que antes da cirurgia, esse paciente ele fizesse um trabalhinho ali, uma suplementação para melhorar o processo de detoxificação hepática, tá? O melhor suplemento aqui para ajudar o fígado nesse caso é o aminoácido cisteína na forma de N-acetilcisteína. Ó, acabei de ser puxado a orelha aqui, o Fernando que está atento, me disse, Samuel, você falou da hemoglobina, falou dos valores máximos, não falou dos valores mínimos. Muito bem, Fernando, está atento. Hemoglobina, então, que é a fração que vai transportar o ferro ligado no oxigênio, ela precisa estar acima de 13,5 em mulheres. Inverti aqui. Isso você não viu, né, Fernando? E acima de 14 em homens, tá? Porque hemoglobina baixa igual a pouca capacidade de transporte de oxigênio. Olha só, aqui eu já trouxe
um cenário um pouquinho mais amplo que foge daqueles exames pré-operatórios, né? Exames laboratoriais pré-operatórios básicos que são feitos num paciente que vai submeter uma cirurgia. Aqui a gente já começou a ver um cenário que amplia o leque, né? Que fala sobre o processo oxidativo, o estresse oxidativo, né? Inflamação. Quanto menos inflamação, melhor para esse paciente se recuperar. A gente avalia um fígado com capacidade de receber medicamentos, remédios, fármacos, e a gente avalia a capacidade de fluidez do sangue. Esse sangue ele já é um sangue que está mais fluido para que possa ter uma circulação melhor, chegar nos capilares, chegar nos tecidos, né, na pele e poder promover então uma melhor cicatrização, do paciente poder muito mais rapidamente, então, voltar às suas atividades normais. Já estou preparando também um vídeo para falar sobre alimentação pré-operatória. Que tipos de alimentos são importantes retirar e que tipos de alimentos são importantes introduzir na dieta pré-operatória, e na sequência prometo também fazer um vídeo do pós-operatório. O que é importante a gente utilizar no pós-operatório como estratégia de acelerar o processo de recuperação. Então, tá aqui, tá gravado, estou assumindo que tem essa dívida com vocês, acho extremamente importante que quem for se submeter a uma cirurgia tenha esses cuidados, isso pode fazer com que o cirurgião se surpreenda. Uma coisa bem comum aqui dos meus pacientes é que eles comentam para mim assim: nossa, Samuel, fiz a cirurgia lá e o médico falou que nunca viu uma recuperação tão rápida. Ouvimos muito isso aqui na clínica. Por quê? Porque são pacientes que estão com o seu corpo em homeostase, em total equilíbrio. E obviamente isso faz toda a diferença. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, coloca no grupo da família, sempre vai ter alguém lá que vai estar precisando fazer uma cirurgia, corrigir uma hérnia, tirar uma vesícula que está cheia de pedra, cirurgias eletivas. Então você pode estar ajudando esse familiar ou esse amigo mandando esse vídeo. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber todas as semanas aí vídeos novos com conteúdo sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. E também, se quiser receber conteúdo exclusivo e gratuito aqui do meu canal, você pode acessar o link que está abaixo desse vídeo e passar a fazer parte deste grupo de pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado.